Paz do Senhor, meus queridos irmãos, boa noite a todos. Meus queridos irmãos, Efésios capítulo 3, versículo 14 nos diz: por essa causa eu me coloco de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. A esse glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Meus queridos irmãos, quem escreveu Efésios foi Paulo. Quem escreveu a carta aos Efésios foi Paulo. Paulo, meus queridos irmãos, foi um homem que o próprio Jesus escolheu, porque a Bíblia nos diz, meus irmãos, quando ele estava a caminho de Damasco, porque Paulo, antes de se tornar Paulo, ele era conhecido como Saulo, e Saulo era um perseguidor da igreja, e ele tinha pegado cartas com os sacerdotes para perseguir os cristãos, e ele escuta que havia uma igreja que estava em crescimento, e ele vai lá, ele pega cartas para ir lá e ver o que estava acontecendo ali, para parar o crescimento da igreja. E quando ele está a caminho de Damasco, meus queridos irmãos, a Bíblia diz que o Senhor Jesus aparece para ele e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é para você recalcitrares contra os aguilhões. Aguilhão, meus queridos irmãos, era um ferro pontiagudo que era usado para amansar touro bravo, para amansar aquele gado, aquele boi, aquele touro bravo que não queria obedecer o seu dono. Jesus estava dizendo para Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões, ou seja, dura coisa é você querer bater de frente com quem é mais forte do que você. Dura coisa é você querer bater de frente com o seu dono. Porque Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus é o Criador de todas as coisas. Jesus criou o homem. A Bíblia diz em Gênesis: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. 3 são que constituem no céu: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Deus agora chama Saulo, meus queridos irmãos. E Jesus aparece para ele, e agora ele fica cego, ele fica sem enxergar, porque ele vê uma luz muito forte e acaba não conseguindo enxergar mais depois disso. E a Bíblia diz que ele vai para um lugar, e numa rua chamada Direita, e ele está ali orando. E Deus fala com Ananias, fala: Ananias, vai até a rua chamada Direita, que tem um homem lá orando. O nome dele é Saulo de Tarso. Ananias falou: mas Senhor, esse homem é o perseguidor da igreja. Esse homem está perseguindo os cristãos. Esse homem está acabando com os cristãos, meu Senhor. Eu não vou não. Ele falou: vai Ananias, porque para mim ele é um vaso escolhido. Para o mundo ele é um perseguidor. Para o mundo ele é um homem cruel. Para o mundo ele é um homem terrível. Para o mundo ele é um homem sem escrúpulos. Mas para mim, aleluia, ele é um vaso escolhido. E ele vai ver como que é padecer pelo meu nome. Ou seja, eu tenho uma grande obra na vida dele. Talvez as pessoas que estão ao seu redor estejam pensando que não tem mais jeito para você. Talvez as pessoas que estejam ao seu redor estejam até mesmo pensando que não há perdão para
os seus pecados, para aquilo que você cometeu. Talvez as pessoas que estão ao seu redor estejam pensando que para você acabou, mas aquilo que aos olhos dos homens é o fim, para Deus é só o começo. Para Deus, você é um vaso escolhido. Para o mundo, você não tem mais jeito, mas para Deus você é um vaso escolhido. Para o mundo, você não tem mais o que fazer na sua vida, mas para Deus você é um vaso escolhido. O mundo pode até mesmo não te valorizar, mas Deus te valoriza. O mundo pode até mesmo achar que você não vai chegar a lugar nenhum, mas para Deus você é um vaso escolhido. O ladrão da cruz, meus queridos irmãos, ele estava ali, no final dos seus dias ali, pagando pelo seu erro. E quando ele olha ali, ele vê Jesus ali sendo crucificado, e ele fala: mestre, eu estou pagando por aquilo que eu fiz, eu mereço estar nessa cruz, mas o Senhor não merece, o Senhor não fez nada de errado. Lembra-te de mim quando estiverem no seu reino. Quando estiver no seu reino, Jesus falou para ele: em verdade, na verdade eu te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Para o mundo, o ladrão da cruz já estava condenado. Para o mundo, o ladrão da cruz não tinha perdão. Para o mundo, o ladrão da cruz não seria salvo. Mas no final da sua vida ele se arrependeu. No final da sua vida ele buscou a Jesus. No final de sua vida ele se arrependeu dos seus pecados e recebeu a salvação de Cristo Jesus. Não importa o nosso passado. O que importa para Jesus é o que a gente vai fazer no futuro. Não importa o que ficou para trás, o importante é o que está na frente. A Bíblia diz que Deus, quando a gente verdadeiramente se arrepende, Deus joga os nossos pecados, os nossos erros no mar de esquecimento. Em Cristo nós somos uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que Deus está fazendo coisas novas. Para o mundo, Saulo de Tarso não valia nada. Mas para Deus, aleluia, ele era um vaso escolhido. Talvez o mundo não te valoriza, mas Deus te valoriza. Talvez o mundo não acredite em você, mas Deus acredita em você. Talvez pessoas viraram as costas para você, mas Deus jamais virará as costas para você, aleluia. Jesus, ele fala que o bom pastor, ele deixa as 99 e vai atrás de uma só que se perdeu. Você é valoroso para Deus. Você tem valor para Deus. A Bíblia diz que há festa no céu quando o pecador se arrepende. Deus escolheu Paulo. Jesus salvou o ladrão da cruz. Jesus, ele escolheu eu e você. E Jesus, ele vai transformar a nossa vida. Basta a gente permanecer firmes. Basta a gente perseverar. Porque a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir em Cristo Jesus. Saulo foi transformado em Paulo. Paulo foi transformado. E de um perseguidor da igreja, ele virou um dos maiores missionários da igreja, um dos maiores pregadores, um dos maiores evangelistas do Novo Testamento. É isso que Deus faz. Jesus, ele transforma a vida das pessoas. Assim como ele transformou a vida de Paulo, ele transformou a minha vida e vai transformar a sua vida. Creia nisso. Se alimente da palavra de Deus. Porque tudo a gente pode naquele que nos fortalece. Amém, meus irmãos? Deus abençoe.